imagem que criamos vai definir aonde chegamos. Irmão, é muito fácil para você entender. Sabe quando você diz assim, vamos ao exemplo, a Ana está aqui, tá? A Ana passou por mim e não me cumprimentou. Aí você fica com aquele pensamento assim, ó, e a Ana tá brava comigo. Não tá magoada comigo, porque ela não me cumprimentou, porque ela não me viu. E na verdade, irmão, de repente a Ana tá com a cabeça dela bem longe. Só que nós, como seres humanos, temos manias de criar imagens, coisas na nossa cabeça. Quem concorda comigo? Né? Aí você diz assim, o fulano, né, tá chateado comigo. Mas será que realmente está? Ou o que você está fazendo é algo que você criou na sua cabeça? Por isso que o título da mensagem é esse, irmão. A imagem que criamos define aonde nós vamos chegar, aonde nós estamos chegando. Tem muita gente que coloca umas coisas na cabeça que não tem nada a ver. E por que o senhor diz isso, pastor? Olha o que vai dizer Mateus, capítulo 25, por favor, lá no versículo 24. Mateus 25 vai contar para nós a parábola dos talentos. E ela vai falar sobre multiplicar. E a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, não criou o homem só para frutificar, mas também para multiplicar. E aí quando ele começa a contar as histórias dos talentos, irmão, ele diz que o Senhor, né, a parábola dos talentos, o Senhor entregou a cada servo seu segundo a sua capacidade. E quando vai falar do último servo, né, o que tinha entregado apenas um talento, no capítulo 25, versículo 24, diz assim, ó, mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes e ajunta aonde não. Versículo 25, e atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Para nós entender um pouquinho melhor, Ana, põe para nós, por favor, na linguagem de hoje. Olha como é que fica esse versículo. E fiquei com medo, e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Então olhe para mim, aqui não quer dizer que ele não tinha capacidade, irmão. Mas o que o senhor entende, pastor? Que ele não multiplicou aquilo que o Senhor dele tinha dado para ele, porque ele ficou com medo. E por que ele ficou com medo? Porque ele mesmo disse, porque eu sabia quem o Senhor era, então eu fiquei apavorado, eu fiquei atemorizado, eu fiquei com medo. Quer dizer o quê? Em vez dele fazer aquilo que ele tinha capacidade, irmão, ele não fez. E querido, é isso que nós temos que entender. Irmão, todos nós temos capacidade. Todos, pastor, todos nós. Um exemplo para você entender. Você não tem a capacidade de ler a mente das pessoas. Quem concorda comigo? Nós não temos a capacidade de saber o que está no coração de uma pessoa. É ou não é verdade? Mas, irmão, a Bíblia nos ensina que se nós pararmos para ouvir uma pessoa, ela vai demonstrar o que ela tem no coração. Então, olhe para mim. Você não tem capacidade de ler mente nem ler coração. Mas você tem a capacidade de ouvir. Só que quantas vezes, pessoal, a gente não usa a capacidade que nós temos porque a gente começa a colocar coisa no nosso coração. Tem gente que diz assim, não, mas eu sei o que o fulano está pensando. Não, mas eu sei que o fulano é assim. Irmão, para um pouco. Usa da capacidade que Deus está te dando. Não cria uma imagem dentro de você, porque aquilo ali pode te impedir de você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. O que eu quero que você entenda? Olha só que forte. Volta para o versículo 26, na linguagem normal agora. Olha o 26, o que vai dizer aqui, irmão. Ó, e respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente. Irmão, ele não deixou de ser servo, mas ele se tornou mau e negligente. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem muitos maridos sendo maus e negligentes. Tem muitas esposas sendo mal e negligente. Pastor, por quê? Porque ela não conhece o pensamento do marido. O marido não sabe o que está sentindo o coração da sua esposa. Mas, pastor, por que ele não consegue, pastor, né, abençoar ou fazer o que Deus está mandando fazer ou alcançando a expectativa? Por quê? Porque cria uma imagem na cabeça e não usa a capacidade que Deus deu. Irmão, Deus nos deu a capacidade de ouvir. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Dá um sorriso para o irmão, que vocês estão muito sérios hoje. Pergunta para o irmão lá do sorrindo aí. Você sabe ouvir, irmão? Ou a gente é aquelas pessoas que tiram conclusões por aquilo que a gente está sentindo, irmão? Nós temos que ter cuidado, pessoal. Quem está me entendendo, levanta a sua mão.
Não, pastor, mas eu já sei. Essa história de eu já sei é o que muitas vezes, quando nós vamos ter que prestar conta, irmão, que nós somos vistos diante de Deus como maus e negligentes, em vez de sermos pessoas boas e fiéis. Você vê que ele não foi tratado como um servo bom e fiel. Ele foi tratado como um servo mau e negligente. Tem gente, irmão, que diante de Deus, Deus não está tratando a pessoa como um servo bom e fiel. Por quê? Porque não é bom. Por quê? Porque não é fiel. Por quê, pastor? Porque é mau e negligente. Quando conclui as coisas diretamente da sua cabeça. Tá claro para vocês? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí olha o que ele vai dizer mais, irmão. Ó, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. 27. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com... Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Agora olha o 29 e 30. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Versículo 30. E lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger, diga comigo bem alto, sofrimento. Então, meu irmão, por a pessoa muitas vezes concluir as coisas da sua cabeça, criar uma imagem, meu irmão, que não é a realidade, não usar a capacidade que Deus deu para ela se torna esse tipo de servo que aonde, irmão, em vez da pessoa ter, ela vai perder até o que ela tem. Tem gente assim, pastor, eu não entendo, por que eu estou passando por isso, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo, até o que eu tenho eu estou perdendo. Irmão, por quê? Porque muitas vezes a pessoa não para analisar que a imagem que ela cria, que a mentalidade que ela tem, é o que faz ela perder. Não é que Deus não confia nela, não é que ela não tem a capacidade de ser feliz, mas ela mesmo muitas vezes se sabota. E é isso que eu tenho que começar a ter cuidado e orar. Deus, eu não quero ser um servo mau, eu não quero ser negligente, por quê? Porque se eu for um servo mau e negligente, daqui a um pouco eu me torno um servo inútil. E pastor, o servo inútil é aquele que não faz nada? Lá em Salmo 127 diz, irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que Quer dizer o quê? Tem trabalho. Muitas vezes a pessoa até diz, mas pastor, eu faço de tudo, eu trabalho, eu me dedico, por que eu não sou feliz? Por que não dá certo para mim? Porque Deus não está edificando, irmão. Porque você não está usando a capacidade que Deus te deu. Pastor, mas por que não tem livramento? A Bíblia diz lá no mesmo Salmos, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia sem... Mas eu guardo, pastor, eu cuido, eu faço. E como é que isso aconteceu? Porque o Senhor não guardava a casa. E aí o texto vai dizer assim no versículo 13, irmão, inútil acordar cedo, né? Comer o pão das dores, trabalhar que nem um doido, enquanto Deus dá aos seus amados, enquanto descansam. Pastor, quer dizer que o servo inútil, ele não tem ações? Ele tem, mas ele não usa aquilo que Deus lhe deu. Por quê? Porque ele segue as suas imagens. E aí ele vai dizer, ó, lançai, pois, o servo inútil aonde? A vida do servo inútil é desse jeito, ó, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ô irmão, tem gente que ela se coloca numa condição de sofrimento porque ela não para ouvir a Deus. Porque muitas vezes a sua própria mente lhe sabota. E olha que coisa forte, se nós não aprendermos a usar a fé, nós vamos ficar escravos disso. Hebreus capítulo 11, versículo 1, por favor, vamos lá? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Diga comigo bem alto, eu tenho que parar. Diga assim, de ficar imaginando coisas. Ô irmão, volta a usar o exemplo bem bobo. Se eu começar a imaginar que a Ana não gosta de mim, que a Ana está chateada comigo, daqui a um pouco um bom relacionamento se estraga. Muitas vezes não tem nada a ver. É que nem eu sempre falo para o pessoal aqui que está sempre comigo. Irmão, existe o pastor Vargas, que é o pastor da cidade de Guaíba, e existe o pastor Vargas, que cuida da região de Guaíba. Tem vez, irmão, que eu tô como pastor Vargas, que cuida da região. Quer dizer o quê? Eu tô aqui, mas a minha cabeça tá... Aí eu passo muitas vezes por alguém, eu nem cumprimento. Aí a pessoa diz, o pastor tá magoado comigo. O pastor acordou com os pés virados. Esse pastor tá se achando. Aí daqui um pouco, volta o pastor... né, pastor da cidade de Guaíba, eu volto. E aí, irmão, tudo bem? E você, pronto, agora o pastor virou bipolar.
Não é nem é metido, nem é bipolar. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Aí a pessoa começa a tirar um monte de conclusão, em vez dela chegar e perguntar: ô pastor, o senhor está bem? É a mesma coisa, pastor, se a Ana não conversou comigo, em vez de eu ficar tirando conclusão, por que eu não pergunto: Ana, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela vai me falar e eu vou parar para Mas a gente tem mania de começar a concluir as coisas, irmão. Nem perguntou e já diz: não, o fulano não quer, não se ajuda, olha aí o jeito que tá. Mas será que ele não quer ou ele não consegue? Ou ele não está bem? Ou a cabeça dele não está ali naquele momento? Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Irmão, Deus não nos deu capacidade de enxergar a mente das pessoas. Deus não nos deu capacidade de enxergar o coração das pessoas, mas Deus nos deu capacidade de ouvir pessoas. Você está me entendendo? Quem está entendendo, levanta sua mão. Pastor, e para eu alcançar isso, o que eu preciso? Eu preciso ter fé. Porque olha onde que entra a fé nessa história. Ó. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se e a prova das coisas que se não vem. Versículo 2, vai. Porque por ela os antigos alcançaram o que, igreja? E o versículo 3 para nós, por favor. Pela fé entendemos que os mundos, olha só, mundos. Por que mundos? Porque existe o mundo natural e existe o mundo Ô irmão, e tem coisa que se resolve no mundo natural. E tem coisa que se resolve no mundo espiritual. É isso que você tem que colocar no seu coração. Ô irmão, tem coisa que você diz: meu Deus, mas está amarrado. Por quê? Aquele dia que você diz, vamos usar um exemplo, vou na igreja hoje. Aí chega na hora de sair para a igreja, não acha a chave. Aí achou a chave, vai no carro, o pneu do carro furado. Aí troca o pneu do carro, se suja, tem que voltar, se tomar um banho para se ajeitar de novo. Aí sai, meu irmão, quando sai, esqueceu a Bíblia, volta em casa, diga assim: misericórdia. É uma batalha espiritual. Quem está entendendo, levanta a sua mão. E tem casos que, meu irmão, é a pessoa que ela é desorganizada mesmo. Então tem batalhas na nossa vida que é espiritual, que você começa a sentir: peraí, mas eu não sou assim. Peraí, isso aqui é uma dificuldade. Por quê? Porque a fé nos mostra que existem mundos. Então tem, meu irmão, um mundo natural e um mundo espiritual. Tem coisas que se resolvem no mundo Tem coisas que se resolvem no mundo Olhe para mim, eu não consigo saber o que passa na mente das pessoas. Eu não consigo saber o que está no coração das pessoas. Mas eu posso orar para Deus e Deus me mostra o que está acontecendo. Você está entendendo, pastor? Eu posso parar para ouvir e dizer: Deus, me faz ter percepção do que está acontecendo. É isso que nós temos que entender. Aí ele vai falar: ó, e pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é o quê? Aparente. Agora vamos pegar o versículo 1 na linguagem de hoje, por favor. Só para ficar mais fácil a compreensão. Olha como é que fica na linguagem de hoje. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que e a prova de que existem coisas que não podemos. Então olhe para mim, quando você tem fé, você tem a certeza de que você vai alcançar o que espera, mas também você tem a ciência. Tem coisa que eu não vou ver. Tem coisa que não é do meu jeito. Aí ele vai dizer mais, ó, por isso que a gente ora a Deus. Versículo 2, vai. Foi pela fé que pessoas do passado conseguiram o quê? Aprovação. Então, muita gente do passado, meu irmão, ali, pega ali os textos que vai usar os personagens dos heróis da fé, muitos, meu irmão, Deus mostrou algo que não era conforme eles pensavam. Né? Eu vou te mostrar um exemplo daqui a pouquinho. Agora olha o versículo 3. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado. Pela palavra de quem? E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não. Então, existe o lado que eu vejo, mas existe o lado que eu não vejo. Aí eu vou te usar um exemplo para você poder entender com clareza. Abra a Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 16. Quando, lá no versículo 5, quando o profeta Samuel, que era um homem de Deus, ele visitou a casa de Jessé, o pai do Davi. Irmão, ele quase cometeu um erro. Quem concorda comigo que homens de Deus também erram? E eu vou te provar o porquê que a gente erra. O porquê que a gente muitas vezes se deixa imaginar pelas coisas. Olha o que vai dizer aqui, ó. 1 Samuel 16:5, diz assim: e disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Então, tinha paz e tinha o Senhor. Diga glória a Deus. E santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então, olhe para mim,
Tinha a paz, tinha o Senhor, tinha a santificação, tinha sacrifício e tinha a família. Diga comigo bem alto, tudo de Deus. Tudo de Deus, sim ou não? Agora, olha o versículo 6, irmão, por favor. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu... Agora, olha o versículo 7 que forte, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua ex, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Agora olha que forte, ó. Pois o homem vê o que está diante dos seus, porém o Senhor olha para o... Então olhe para mim, o homem natural não vê coração de ninguém. Só que qual que é o problema, pastor? Por que eu tiro conclusões muitas vezes erradas? Mesmo eu sendo homem de Deus, tendo santificação, tendo sacrifício, tendo Senhor, tendo família, tendo tudo. Sabe por quê, irmão? Porque ele fala ali, ó, não atentes. Se você ler lá em Coríntios vai dizer assim para nós, se eu não me engano, é 4,16, versículo 16, diz assim, ó, 4,18, não atentando nós para as coisas que se veem. Sabe por quê? Porque as que se veem são temporais. Então olha para mim, se você fica olhando para as coisas segundo aquilo que você está vendo, você pode ser enganado, sabe por quê? Porque tudo que você está vendo é momentâneo. Tudo que você está vendo é momentâneo. Pastor, como assim? Irmão, tu pode olhar para uma coisa e você tirar a conclusão, mas aquilo não vai ser sempre assim. É que nem quando um casal está começando a namorar. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. O rapaz sempre com flores, chocolates, meu amor, abre a porta do carro, vai comer, ele lava a louça, e não sei o quê. Mas dá um sorriso para o irmão lá assim, não vai ser sempre assim. É ou não é verdade? Quem concorda? Cadê as irmãs aí? Levanta a mão. É ou não é verdade? Vai sempre abrir a porta do carro? Vai sempre lavar a louça? Vai sempre dar flores? Não vai, irmão. Por quê? Porque se nós atentar para aquilo que se vê, é temporal. Diga comigo sorrindo assim, ó, é o momento. É o momento. Então, se eu quero ser uma pessoa de Deus, eu não posso me atentar para aquilo que eu estou vendo, irmão. Porque tem coisas que é um momento bom e tem coisas que é um momento ruim. Então, por que os homens de Deus erram? Porque falta Deus? Não. O homem de Deus muitas vezes está na presença de Deus, tem sacrifício, tem o Senhor, tem família, tem tudo. Só que ele ficou ali, ó, certamente esse é ungido. Certamente é ele o ungido. Por quê? Porque ele estava olhando para o momento. Só que aí Deus quebra ele. Deus falou para ele, não atentes para a altura, não atentes para a aparência. Tu não sabe, mas eu já rejeitei ele. E aí, se você pegar lá o Coríntios, ele vai dizer assim, ó, não atentais para as coisas segundo aquilo que vê, porque são temporais, mas atentai para aquilo que você não vê, porque essas são eternas. Então eu tenho que atentar para aquilo que os meus olhos não estão vendo, irmão. Muitas vezes o que você está vendo é uma pessoa revoltada. Mas por que essa pessoa está revoltada? É nisso que você tem que se atentar. Não, eu estou vendo que a pessoa está preocupada, né? O comportamento dela mudou, ela está desse jeito. Não vou me atentar por aquilo que eu estou vendo, eu vou me atentar ao porquê que ela está daquele jeito. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Aí, irmão, você consegue ter percepção. Aí você consegue trazer a bênção. Aí você consegue fazer a escolha certa. Aí você consegue encontrar aquilo que Deus tem preparado. É isso que nós temos que colocar dentro da gente, irmão. E aí Deus vai nos abençoar. Por isso que, olha só, para nós encerrar a mensagem, Ezequiel capítulo 37, lá no versículo 1, que é o texto do nosso propósito de oração, meu irmão, para Deus restaurar nossa família. Ezequiel 37, 1, ele vai nos dar esse exemplo com mais clareza, nos mostrando o mundo espiritual. Aqui no Ezequiel 37, 1 diz assim, ó, e veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio. Para quem não sabe, irmão, esse vale era um lugar de exílio, aonde muitas pessoas morreram lutando por uma bandeira, por uma causa. Aí a pastora Flávia, hoje na oração da intercessão, ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela disse assim, Deus, quantos soldados morreram lá que as suas famílias estavam me esperando? Isso me tocou muito forte quando ela falou, né, pastor? A senhora orou hoje na intercessão.
Por quê? Porque, irmão, muitas vezes a gente olha e diz assim, era um lugar de exílio e era um lugar que morreu pessoas. Mas quantas pessoas sofreram também por não receber o seu familiar de volta? Só que quando Deus coloca o profeta lá, olha que coisa interessante que vai dizer o versículo 2, ó. No versículo 2. E me fez andar ao redor. Você vê que ele não fez andar em cima deles. Pastor, aqui tem uma lição, sim. Irmão, por mais que era um vale de ossos secos, lugar de morte, Deus não mandou pisar em ninguém. Por que tem gente que pisa nos outros? Porque ela se atenta segundo as aparências. Irmão, a imagem que você cria vai mostrar onde você vai chegar. Se você pisar em alguém, um dia você vai ser. A pessoa no mundo espiritual não vai pisar em ninguém. Você vê que o espírito levou, ele não pisou nos ossos, fez andar em ao redor. E aí ele faz uma pergunta, olha que forte, ó. Eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses? E eu disse, Senhor Jeová, tu? Agora olha o versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do... Então olhe para mim, para aqueles ossos ter vida, primeiro que a coisa que Deus falou para ele foi isso, pode acontecer? Ele disse, Senhor, se tu quiser, pode. O que Deus falou para ele? Então profetiza sobre eles. Mas não disse assim, ó, profetiza o que tu tá vendo. Diga assim, ó, ossos vivos, não. Profetiza sobre eles e diz, ossos secos, ouvi a palavra do... Irmão, é a palavra que tem poder. Volto a dizer, tem coisas que não é no mundo natural. No mundo natural é um lugar de morte. No mundo natural já não tem mais vida. No mundo natural é só um vestígio de destruição. Só que você vê que quando ele começa a profetizar, ele está profetizando no mundo esse. E olhe para mim, no mundo espiritual o que funciona é a palavra de Deus. Pastor, mas eu estou falando, não me escuta. Mas de repente você tá... O problema é esse, você está falando o que você quer, não o que diz a palavra. Irmão, a gente tem que começar a usar da palavra. E aí eu não vou entrar em todo esse texto por causa do tempo, mas você vê, irmão, que foi tão forte que a Bíblia diz que começou a haver um reboliço e um mover de Deus, que cada osso começou a se juntar ao seu osso, daqui um pouco vem os tendões, daqui um pouco vem a carne, daqui um pouco vem a pele, e o Espírito dizia para ele, continua profetizando. E daqui um pouco soprou o Espírito. Quer dizer o quê? Todos aqueles que estavam mortos voltaram a... Irmão, de repente é isso que você precisa. Agora, não adianta você querer profetizar se você fica criando imagem na tua cabeça. Só pode profetizar quem vive pela palavra de Deus. Só pode profetizar aquele que não tira conclusões de si próprio, irmão. Como é que eu vou profetizar sobre a vida de alguém se eu olho para aquela pessoa e eu vejo só destruição e eu penso nisso? Não. Irmão, se eu quero ver se cumprir aquilo que Deus me disse que eu posso, como aqueles talentos, segundo a minha capacidade, então eu tenho que usar a capacidade. Não me deixar levar por aquilo que eu imagino. Quem está entendendo, levanta sua mão. Irmão, se Deus pode fazer, então deixa Deus fazer. Você crê nisso? Quem acredita nisso? Diga comigo bem alto. A imagem que eu crio vai definir aonde eu chego. Irmão, eu quero chegar no milagre. Eu quero chegar e viver algo sobrenatural na minha vida. Eu quero chegar ao ponto de eu ver aquilo tudo que estava perdido voltar. Eu quero, irmão. Eu quero chegar ao ponto de ter uma fé tão grande que eu achar uma coisa e Deus me mostrar, não, peraí, não é essa pessoa, é essa pessoa. Eu quero chegar a ponto de Deus me mostrar o coração das pessoas. Pastor, se eu quero, eu quero. Eu não quero olhar para as pessoas e olhar para elas segundo o que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é tempo, é temporal. Tem gente que tu olha e diz assim, mas essa pessoa é má. Mas, irmão, não é que ela é má, é o tempo ruim que ela está vivendo. Eu quero poder olhar para as pessoas e encontrar aquilo que está no coração dela, que é uma pessoa muitas vezes boa. Quem está me compreendendo, levanta sua mão. Se tu atentar para o momento dela, o tempo dela não está bom, mas aquilo ali vai passar. Eu quero poder atentar e ver o lado bom das pessoas. É isso que eu quero. Eu não quero tirar conclusões da minha cabeça. Eu quero viver o melhor de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então aplauda o nome de Jesus.